Vamos então para aquele vídeo que tem como objetivo falar sobre os futuros lançamentos dos quadrinhos aqui no Brasil. Nesse caso estou falando dos lançamentos de março da editora Panini. E que, cara, foram aí uns 7 dias mais ou menos de pesquisa. Foram vários sentimentos meio estranhos, né? Eu senti muita felicidade, às vezes muita tristeza. Algumas HQs que eu pensava que eu ia dizer tipo, uou, isso aqui é brilhante. E foi tipo, legal, ok. Eu sei também que esses anúncios eles rolaram já faz alguns dias por parte da editora, mas, galera, leva um tempo para entregar uma informação de qualidade, né? Eu pesquisei, eu fui atrás de, sei lá, fala dos quadrinistas, as tretas por trás dos quadrinhos, mas é um programa bem completo naquele nível de dissecamento e informação que vocês estão acostumados aqui no Dois Quadrinhos. Lembrando que eu não vou falar de todos eles, né? Meio que esse vídeo ele vai ter alguns destaques e outros títulos mais específicos eu vou comentar quando sair o catálogo de março. Aí lá em março eu comento tipo um pouco mais detalhado, sei lá, umas séries mensais, algumas HQs desse tipo. Vamos começar falando de uma HQ que muita gente discutiu, né? Por que Deadpool faz parte do selo Marvel Essenciais? E eu já critiquei algumas vezes esse selo da Panini, porque é uma coleção que tem algumas coisas que eu considero realmente essenciais, mas tem outras que nem é uma opinião minha, é meio que um senso comum que não tem nada de essencial assim pra estar ali. Mas especificamente, A Guerra de Wade Wilson é um Marvel Essenciais justo. Essa minissérie foi publicada em 2010 no selo Marvel Knights, então é um quadrinho mais violento do personagem e que tem todos os clichês padrões legais das histórias dele, sabe? De fazer o Deadpool quebrar a quarta parede. É uma HQ realmente engraçada, né? Ela fala um pouco... Tá rolando um julgamento onde a gente vai ver o passado do Deadpool no tempo em que ele participava de uma espécie de esquadrão de extermínio que realizava missões secretas para o governo e tinha, por exemplo, o próprio mercenário junto com Deadpool. É muito bom, é um quadrinho que brinca com fatos históricos, né, no caso da história norte-americana, e ele é inspirado num filme chamado Charles Wilson War. Talvez não seja um Marvel Essenciais no sentido de, wow, a história da Marvel precisa que você leia essa HQ do Deadpool, mas pro personagem é essencial. Pra mim, é o melhor quadrinho que eu já li do Deadpool. Lembra que eu falei que eu sofri um pouco nesse meio tempo, né, nesse período de pesquisa? Então, galera, vamos falar de uma das... talvez um dos piores quadrinhos que eu já li nos últimos anos. Homem de Ferro Superior foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez nessa série em 9 edições da Panini, né, que eram os Novíssimos Vingadores. E, cara, que coisa horrorosa. Tá, deixa eu tentar explicar. Primeiro, ele é escrito pelo Tom Taylor, que é um grande roteirista, a gente vai falar dele daqui um pouco. Ele é o grande nome do momento lá fora, dá pra dizer assim. E a ideia do Homem de Ferro Superior é pegar o Homem-Aranha Superior e trazer essa ideia para o Homem de Ferro. Porque teve a saga Eixo da Marvel, onde é muito tosco. Os heróis trocaram de lugar com os vilões trocaram de lugar com os heróis. Basicamente é isso. Então o Homem de Ferro, ele foi afetado. Então o Tony Stark é uma espécie de vilão, sabe? Tipo, não é exatamente o Homem de Ferro que a gente tá acostumado. E aí tu pode pensar, nossa, que ponto de vista interessante, né? A gente poder ver o Tony Stark sobre uma outra ótica. O problema da história é que o Homem-Aranha Superior, tu sabia que existia um motivo, sabe? Tipo, tinha o Dr. Octopus na cabeça do Peter. Então, eu sinto que essa história do Homem de Ferro fica muito óbvio que, sabe, é uma forçação de barra, a ideia não se sustenta o suficiente pra tu acreditar no que tá acontecendo. E o Tom Taylor, ele usa a HQ pra fazer uma crítica, sabe, tão óbvia assim, tão boba, né? O Homem de Ferro, ele resolve criar produtos para fazer as pessoas ficarem dependentes deles, né? Então é algo como, sei lá, ele cria uma espécie de... ele cria um aplicativo de celular que vicia as pessoas. Então é uma forma do Tom Taylor criticar as grandes corporações e como eles criam as necessidades para depois explorar o público a partir disso. Mas é tudo tão, sabe, jogado na cara do leitor que perde um pouco o peso, fica tão bobo. Eu não vejo muito motivo da própria Panini republicar o Homem de Ferro Superior, sabe? Porque se for pegar histórias conhecidas do personagem, né, tem tanta coisa que poderia sair. Enfim, galera, obviamente isso aqui é a minha opinião, né? De repente, tu pode discordar, né? Eu não vou falar isso em todos os quadrinhos, né, que eu for comentar, mas é a minha opinião, sabe? De repente, tu pode ler e achar bacana, não sei. Outro lançamento que empolgou bastante a galera é o Hulk do John Byrne, que a Panini vai publicar num único volume, e é uma fase bem curta, e é legal, tem um bastidor interessante dessa publicação, porque ela foi um dos motivos que levou o John Byrne a sair da Marvel. Né, ele teve uma edição que ele fez onde todas as páginas eram páginas inteiras. Isso irritou lá os editores da Marvel e tinha outras tretas também.
E isso acabou levando o John Byrne a sair de uma vez por todas. E é mais uma fase interrompida, né, do John Byrne, né, já rolou a mesma coisa com o gibi dos Vingadores da Costa Oeste, do John Byrne sair antes do tempo. E era mais uma fase que parece ser bem interessante, né, porque o Byrne ele muda um pouco o status quo, e o Bruce Banner ele vira o líder de uma força-tarefa para tentar caçar o Hulk. E aí tu vai ter que ler para entender o que está acontecendo. Vou falar agora de Doutor Estranho, que a Panini tem 2 publicações no checklist de março, que é justamente para surfar, né, na onda do filme, do personagem. A primeira delas é o Juramento, que é uma HQ que eu não gosto muito, assim, é porque eu não acho nada demais, né? O roteirista é o Brian K. Vaughan, que é um grande escritor, e os desenhos são do Marcos Martins também, que é um belo desenhista. E, sei lá, mas é algo que eu acho que se fosse outra equipe criativa, meio que ninguém ia ligar pra essa história. Ela saiu originalmente em 2007. E aqui no Brasil já foi publicada, acho que pelo menos 2 vezes, né? Uma delas na coleção da Salvati. E na trama, o Wong, ele tá com câncer e o Doutor Estranho vai fazer de tudo pra tentar encontrar uma cura. Mas ao mesmo tempo, a Panini tá publicando uma HQ que eu sou muito fã, que se chama Doutor Estranho Shambhala, né? Tu deve ter ouvido falar, né, cara? Gerou uma baita polêmica, porque é uma HQ que vai sair num formato mais luxuoso, né? Então é tipo um formato gigante, com pôster. Essa é uma HQ que ela é um pouco quadrinho e às vezes um pouco livro ilustrado. Ela é lindamente pintada. E fala muito sobre a busca do ser humano, é um quadrinho super filosófico, e na trama o antigo mestre do Doutor Estranho deixou um presente pra ele em formato de caixa, e ele vai tentar entender o que tá acontecendo. É uma HQ que dá pra dizer que a galera que curte quadrinhos desde a época da Abril tem um certo carinho, né, por aquela graphic novel e tudo. Agora vamos falar sobre Bill Raio Beta. Dá pra dizer que é um dos quadrinhos mais aguardados? Eu acho que sim. Essa publicação saiu no ano passado lá fora, e conquistou os leitores porque ela é muito bem escrita e desenhada pelo Daniel Warren Johnson. Dá pra dizer que é um dos caras do momento, assim, da indústria. Na DC ele fez, por exemplo, Mulher Maravilha Terra Morta. É um cara que até agora ele não errou. Essa história ela segue os eventos do Rei das Trevas da Marvel, mas não precisa se preocupar, não precisa ter lido aquela saga. Mas o importante é que o Bill Raio Beta ele tá insatisfeito com a própria aparência, né? Desde que acabou quebrando o martelo dele, ele não consegue retornar e ser bonito de volta, né? Então, muito dessa história é uma busca dele por resolver toda essa situação. É o gibi da massa. Assim, controla a expectativa. Eu não achei super genial, nossa, nota 10 de 10, mas é muito legal. Cara, a resolução é o suco do massa velho, sabe? Daquele gibi pra te divertir mesmo. Eu gostei. Eu acho que o Daniel Warren Johnson, ele segue muito aquela regra do Jack Kirby, de que todo painel ele tem que explodir. Ele tem que impressionar o leitor, ele tem que fazer a história andar. É um ritmo muito, muito frenético, assim. Outra publicação da Panini é a fabulosa X-Force, em ônibus. E, cara, que legal ver isso publicado no Brasil, num encadernado e não, tipo, solto na mensal. Porque dá pra dizer que, cara, é uma das... talvez a melhor história do Deadpool, pra mim. Ele participa, né, desse grupo, né? Tu deve saber que a X-Force é tipo aquele grupo dos X-Men que faz as missões que não são tão bonitinhas, né? Nessa história, por exemplo, eles têm que matar o Apocalipse ainda criança. Então, é legal que tem todo um dilema moral por trás. Cara, tem uma dinâmica de equipe muito boa, e os personagens, eles se desenvolvem muito bem ao longo da história. Cara, tem umas horas ali que tem uma revelação sobre o Deadpool que tu fica, tipo, caraca, eu tô vendo o palhaço sendo levado a sério. Enfim, se tu puder, tenta ler a fabulosa X-Force, que é sensacional. Em março também sai o Demolidor da Inocente, que eu acho que é uma das publicações mais esperadas pelos leitores brasileiros, porque foram anos fora de catálogo. Agora vem em 9 volumes, né? A Inocente, ela teve que continuar a fase do Frank Miller no personagem. E acabou sendo uma das escritoras que ficou mais tempo. E, eu preciso muito ter isso. Sério. Agora vamos falar de Complexo de Messias, quadrinho que vai ser publicado naquela coleção as maiores sagas dos X-Men, né, da Panini. Esse foi um crossover das revistas mutantes, que saiu ali entre 2007 e 2008, e é uma continuação da Dinastia M, né? Como tu sabe, a Feiticeira Escarlate disse sem mais mutantes, e do nada nasce a primeira criança mutante ever. Isso gera uma corrida, então vários grupos vão tentar encontrar essa criança ao mesmo tempo, e é um status quo bem legal dos X-Men, porque o Ciclope, ele tá como líder, e o Xavier, ele tá completamente sem moral, assim. Foi um baita sucesso lá fora, né? Acabou gerando outros crossovers que vieram na sequência. Complexo de Messias tem tudo que um bom evento tem que ter. Tem morte, digo assim, ele te dá a sensação de mudança, né? De que as coisas são definitivas.
Ele é bom para novos leitores? Cara, eu acho que é. Dá pra matar saudade de muito personagem, assim, não é tão complexo. Embora algumas coisas talvez fique boiando, assim, mas, sei lá, eu acho que vale a pena, sabe, entrar de cabeça e ler, assim. Agora vamos falar de um dos grandes acertos da Panini pra março desse ano. Eu acho que ela tem 3 acertos. Um deles são os Fugitivos, que vai sair em capa cartão aqui no Brasil. A publicação de Fugitivos foi um caos, assim, é basicamente impossível de te encontrar. Essa é uma publicação mais voltada para um público jovem, porque até a própria Marvel publicou dessa forma, com um traço que lembra mais mangá, né? Os desenhos são do Adrian Alphona e os roteiros são do Brian K. Vaughan, né? Ela saiu originalmente em 2003, lá fora, e trata sobre um grupo de crianças que descobre que seus pais são supervilões. Cara, finalmente eu vou ler Runaways. Eu vou ficar muito feliz. Vamos falar de DC Comics. Sweet Tooth, O Retorno. Anos depois da publicação original, Jeff Lemire tá de volta, e aí tu deve estar te perguntando, né? É necessário? Tipo, precisa? Porque, pra quem leu, né, Sweet Tooth termina de um jeito muito fechado. Não tinha muito pra onde ir, só que teve a série de TV, que é muito boa, e aí o Lemire, ele resolveu dar uma surfada no hype, e não precisa, tá? Vamos falar a real, não é necessário, claramente dá pra ver que ele tá tentando, sabe, incluir ali alguma trama de algum jeito. Na história a gente tem um mistério, porque do nada aparece um Gus dentro de uma instalação meio bizarra, e esse Gus, ele tá passando pelas mesmas situações que o Gus original, e aí tu não sabe o que é esse garoto, de onde é que ele veio, como é que ele surgiu. É legalzinho. Pra mim foi uma forma, talvez, o Jeff Lemire também dar um outro final pra HQ. Vocês vão, pra quem leu o quadrinho original e for ler esse, vai ver que é uma outra pegada o final. E março também chega pela Panini o Hitman, que é uma publicação ali dos anos 90, que é bem polêmica, né? Trata sobre um assassino de aluguel que vai tentar matar o Coringa, e então ele invade o Asilo Arkham ali logo no começo da série. E, cara, é Garfienes, é podreira, é uma HQ que, tipo, quem leu é muito fã, sabe? Quem leu na época, tipo, cara, Hitman, que demais. É divertido. Eu tenho as primeiras edições numa outra publicação, vão ser vários encadernados, né? Acho que são 4, se eu não me engano. Então, é um quadrinho que eu vou esperar bastante, sabe? Eu vou esperar alguma promo bem grande, até porque eu acho que não vai esgotar, né? Não é uma publicação, nossa, meu Deus, todo mundo conhece Hitman. Vamos falar de Justiça, que eu tenho uma opinião meio polêmica, e vai ser legal vocês comentarem aqui embaixo e a gente debater. Esse quadrinho, ele vai ser republicado pela Panini, né? No caso, vai ser, pelo que eu entendi, vai ser exatamente essa edição, porque essa já é a edição absoluta de Injustiça. A diferença é que agora a Panini vai incluir um box. Primeiro, acho que é legal de dizer que é um quadrinho escrito pelo Jim Krueger, junto com Alex Ross, mas ele não é desenhado pelo Alex Ross. E isso pode explodir a cabeça de muita gente. Na verdade, ele é desenhado pelo Doug Braithwaite e pintado pelo Alex Ross. Mas isso não faz muita diferença, na verdade, né? Parece realmente muito desenhado pelo Alex Ross, mas eu não sou tão fã assim de Justiça. E eu sou meio que uma raridade no meio dos leitores, porque meio que todo mundo curte, né? A gênese da história é ser um quadrinho sobre onde super amigos encontram a Legião do Mal e se enfrentam. Então é uma HQ que tem muito clichê de histórias bobas de super-heróis, mas o problema pra mim é que é esquisito, ao mesmo tempo que o quadrinho tem um traço super realista e tipo que parece que as coisas são muito reais. Ele tem uma trama muito... Não é que ela é simples, ela até no começo ela se leva bem a sério, mas aí com o passar do tempo começam aqueles clichês assim do vilão que não quer causar mal pra ninguém, sei lá. Aqui na história, os vilões do universo DC, eles têm uma espécie de pesadelo coletivo e eles veem o apocalipse acontecendo. E os heróis não conseguiram salvar a Terra. Então eles pensam, beleza, tá na hora da gente se mobilizar, a gente vai se juntar, a gente vai acabar com a Liga da Justiça pra poder nós sermos os salvadores. Né? Então, muito da HQ ela discute isso, né? Como os vilões poderiam fazer talvez um trabalho até melhor que os super-heróis. Isso é muito legal, né? Tipo, eu acho que a primeira parte da HQ, cara, nota 10 de 10, é excelente. Aí depois meio que fica meio, tipo, naqueles clichês. Tá, mas tem uma publicação da DC que eu realmente preciso ter na minha estante e terminar de ler. Então, eu li hoje de tarde a primeira edição de Coringa e, cara, que gibi legal, assim. Primeiro é uma HQ que gerou certa polêmica entre os leitores, porque ela se chama Coringa, mas não tem o Coringa como protagonista. Na verdade é uma HQ que tem o Jim Gordon, e ela é uma publicação bem recente, acho que ela tá tipo na edição número 11 lá fora, e ela é escrita pelos James Tynion. Então, tipo, é um roteirista muito grande, um cara que já trabalhou no Batman,
escrevendo um Gordon aposentado que é contratado por uma bilionária para tentar caçar o Coringa. E, cara, é muito legal. Por mais que não seja o Coringa como protagonista, isso é ótimo, porque tu tá vendo o olhar de uma vítima do Coringa. Então, é sobre esse personagem a história, é sobre o mal. E aí tu vê todo o trauma que o Gordon tem com relação a tudo que ele passou na Piada Mortal. A Piada Mortal é citada aqui também. Eu entrei na história, tá? Eu realmente entrei. Eu acho que é um quadrinho de horror. E é legal o fato de não ter o Batman, sabe? Porque pensa que sempre o jogo do Coringa com o Batman é aquela brincadeira entre eles. Então quando tu tira o Batman, cara, o Coringa ele é um monstro. Tipo, tu pode esperar qualquer coisa dele e ele não tá brincando, ele não tá de sacanagem. É um quadrinho que foi bem aclamado lá fora e eu tô na expectativa pra terminar de ler, porque foi muito bom. E agora vamos falar de um quadrinho que eu me decepcionei, e essa aí eu me senti um cara realmente excluído pela sociedade, porque todo mundo amou. Que é o Asa Noturna, do Tom Taylor, com o Bruno Redondo. É uma publicação que, lá fora, nesse momento, tá aclamada de um jeito inacreditável, né? Ele ficou em muitas listas de melhores do ano, por exemplo, né? De 2021. E não, cara, não é que eu achei ruim, tá? Acho que é importante dizer isso. É um bom quadrinho, mas não é aquela coisa, tipo, sei lá, um Senhor Milagre do Tom King, aqueles quadrinhos que surgiram recentemente que te impressionam, né? Um Gavião Arqueiro do Matt Fraction. Eu acho que muito do sucesso dele também é porque, cara, a DC cagou muito o Dick Grayson nos últimos tempos, então é uma publicação que traz de volta o personagem para novos leitores também, né? Tu pode pegar e ler, mas ao mesmo tempo ele é o status quo que a gente gostaria de ver. Na história, o Dick ele recebe uma herança do Alfred, então agora ele tá milionário. É uma trama bem urbana, né? Estilo história de máfia, né? Ele tem o rei do crime genérico ali da DC participando da história. Eu só não gostei de uma revelação que acontece no quadrinho, que meio que é uma HQ que muda muito o status quo do Dick Grayson. Acho que é legal de dizer isso. E muda um pouco até os coadjuvantes da história dele. Então, o que eu não gostei muito é que tem uma revelação que eu achei muito forçada, sabe? Tipo, sabe aquela coisa que a probabilidade é nula daquilo acontecer e aí acontece? Então é uma boa história, mas com os desenhos, cara, o Bruno Redondo, ele destrói. Sério, as páginas são dinâmicas, sabe? Ele cria alguns planos sequência pra mostrar as acrobacias do Dick. O desenho é nota 10 de 10, assim. Sério. Lembra que eu falei que eu acho que a Panini tem 3 acertos nesse checklist? É o Demolidor da Inocente, né, no formato econômico, é o Fugitivos, e agora outro que é o Berserk, eu acho que é assim que se fala, porque meio que são só as consoantes do nome. Sim, uma das publicações mais aguardadas de 2021 no Brasil. É um quadrinho do Keanu Reeves, que ele basicamente concebeu para ser um filme que ele vai estrelar. É impressionante. O HQ tem o Ron Garney desenhando, o Keanu Reeves escrevendo, junto com o Matt Kind, e as capas são do brasileiro Rafael Grampá. Então, cara, é uma equipe criativa de luxo, e o mais legal é que o Keanu Reeves, ele realmente participou da criação desse quadrinho, sabe? Ele participou das reuniões, não é uma coisa do tipo, beleza, bota meu nome aí, e aí depois eu ganho dinheiro pela adaptação. E o quadrinho é tipo o John Wick se ele fosse mais fodástico ainda, sabe? É o John Wick imortal. Que se faltava alguma coisa pro John Wick, agora ele tem todas as características. É uma HQ que vai agradar aquele leitor que tá afim do massa velho e da violência. Eu acho que o defeito do quadrinho, na verdade, é até a violência, porque, cara, chega num ponto que é tão violento, mas tão violento, que, tipo, já não é mais violento, sabe? Perde um pouco o choque da violência, mas é bem legal. É um quadrinho simples, dá pra dizer assim. Digo assim, tu não tem tanta informação, nem precisa, a graça são as missões, porque... E um pouco o dilema do personagem é legal. A gente tem esse guerreiro imortal, que ele tá aí há milênios. O quadrinho começa com ele invadindo um país para derrubar um presidente. E ao mesmo tempo que a gente tem essas missões, tu começa a entender que ele tem um objetivo. Que talvez a imortalidade não seja uma coisa tão legal assim. E isso é discutido no quadrinho. Eu consigo também enxergar uma discussão sobre, né, aquela hereditariedade das nossas ações. Né? Se tu tem que seguir os caminhos que está determinado, por exemplo, pelos teus pais. Ou se tu tem autonomia para tomar outro rumo. Eu gostei, sabe? Eu acho que é um quadrinho acessível, então muita gente vai poder ler, vai poder se divertir, e é muito bem desenhado, assim. Então tá, foi muito bom te ter por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, deu trabalho, mas eu acho que ficou bacana, deu pra fazer um resumo legal, trazer umas informações sobre, cara, uma pilha aí de lançamentos. Ah, peraí, eu esqueci de falar. O quadrinho do Keanu Reeves, ele é
é a HQ mais vendida nos Estados Unidos desde Star Wars da Marvel, que eu acho que saiu ali em 2015. Ele vendeu mais 600 mil cópias. Tipo, cara, é um fenômeno lá fora. Tá, mas deixa teu comentário aqui embaixo. O que tu achou desses anúncios? O que tu tá mais empolgado pra ler? Também eu quero agradecer a todo mundo que apoia o Dois Quadrinhos no Catarse. Esse sábado tem o primeiro clube de leitura, onde a gente vai falar sobre Batman Ego. E é isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembra que esse vídeo ele só se completa com o teu comentário. Senão ele não vai ter tanta graça assim, tá bom? Participa dele.